Meu nome é Fernanda Rodrigues e desde muito pequena eu fui molestada pelo meu pai. No início eu não sabia o que acontecia. Eu era muito apegada a ele, por ele se tratar do meu pai, né? Mas só que com o tempo eu percebi que aqueles carinhos era uma forma dele estar me molestando, né? Tava tocando em mim de uma forma que não era para ele tocar, afinal ele era meu pai. E na fase de 8 anos, eu comecei a perceber que isso estava me fazendo mal, doía quando ele me tocava, e eu passei a fugir dele. Às vezes, a minha mãe tinha que sair com meus irmãos e eu tinha que ficar em casa, e eu pedia para ela não me deixar só, porque eu não queria ficar sozinha com ele, porque eu sabia o que ele fazia quando ninguém estava por perto. Quando a minha mãe saía de casa e me deixava com ele, era um momento de tormento, porque eu não sabia me defender, eu não sabia o que fazer, eu tinha que ceder para ele, porque eu tinha medo dele me agredir, dele me bater, como muitas vezes ele tentou me empurrar com raiva, porque eu não queria deixar ele fazer as coisas que ele me pedia, e isso era um sofrimento para mim, porque eu não era uma criança feliz. Às vezes, para me ter as coisas, um brinquedo, uma coisa de criança, ele ficava falando, eu só te dou se tu ceder pra mim. E às vezes, por eu ser criança, eu até aceitava achando que ia enganar ele. Não, eu não vou deixar ele fazer isso comigo, mas eu quero aquele brinquedo. Mas só que era o contrário, né? Ele me dominava, ele conseguia fazer o que ele queria comigo. E isso me fazia sofrer muito, porque eu não tinha como falar pra ninguém, eu dependia dele, da minha mãe. E nessa fase, meus irmãos também presenciavam e eles fingiam não ver nada. Eles não entendiam também, mas por medo dele, né, porque ele era uma pessoa muito agressiva, eles não falavam para ninguém, não comentavam nada, nem tocavam no assunto comigo. E eu me achava sozinha, eu não podia contar com ninguém, eu não podia contar isso para minha mãe, para ninguém, porque eu achava que ia ser um escândalo, que ninguém ia acreditar em mim. A minha mãe, ela começou a perceber, né? Ela via algumas coisas estranhas assim no comportamento dele. Ela começou a me perguntar, Fernanda, teu pai faz alguma coisa contigo? Eu falei para ela, mãe, ele faz, mas Fernanda, não tem como tu evitar, tu impedir dele fazer isso contigo? Eu disse, não, mãe, foge dele, Fernanda, não deixa ele fazer isso contigo, porque isso aí é errado. Ela só falava isso. Mas só que não tinha como eu fugir dele, porque sempre que eu me encontrava sozinha com ele, ele vinha me procurar. Às vezes eu tinha o meu quarto, né, sozinha, isso era até uma estratégia, um quarto só para mim, para ele poder se aproximar de mim, né, à noite. Eu não dormia, eu não tinha paz, porque toda noite ele estava no meu quarto, ele tocava em mim, e eu não tinha aquela força para gritar, para chamar a minha mãe. E na hora que ele via algum movimento na casa, ele saía dali, como se nada estivesse acontecendo. E eu ficava muito triste, eu chorava às vezes, me perguntando por que eu passava por tudo aquilo, né? Com 11 anos de idade, a minha mãe ela separou do meu pai. Não foi pelo motivo das coisas que ele fazia comigo, é porque ele era uma pessoa muito agressiva. Ele batia nela, a gente presenciava tudo isso, né? E nessa parte que ele separou dela, por um lado eu fiquei aliviada, porque eu achei que eu tinha saído daquela situação. Aí com 13 anos de idade, a minha mãe voltou pro meu pai, estava com 3 anos separada, ela voltou. E foi muito difícil para mim, porque eu sabia que toda aquela situação que eu vivia ia voltar novamente, porque ele não mudou. Ela voltou para ele porque ela dependia dele, ela sentia necessidade de ter ele como homem, como esposo, né, para suprir as necessidades da casa. Mas para mim foi o fundo de poço, porque eu sabia como é que ele era. E eu ia voltar tudo de novo. Eu não ia dormir em paz, porque ele sempre falava que não ia desistir de mim, que me amava, que aquilo tudo que ele sentia era um sentimento puro, que só ele gostava de mim, que a minha mãe não gostava de mim, só ele que gostava. Tudo isso me prejudicou muito, porque eu era muito triste, eu era muito vazia quando eu pensava nessas coisas que ele me falava. Com isso veio a fase da adolescência. Com 14, 15 anos, eu fui trabalhar numa casa que lá também tinha um bar, onde eu conheci o mundo, eu comecei a sair. Quando eu saía, muitos rapazes gostavam de mim, eu dançava, eu era ali o centro das atenções.
Aquilo que eu não tinha na minha casa, eu tinha no mundo. Eu era o centro das atenções. Os rapazes, eles se aproximavam de mim. Aí, alguns que eu gostei, né, que eu me aproximei, foram os que me fizeram sofrer, porque eu achava que sendo fácil para eles iam me dar valor. Pelo contrário, aquelas pessoas se tornaram uma frustração para mim, porque eles me abandonavam, eles não queriam saber de mim. Como eu tinha sido fácil para eles não quiseram nada sério comigo. E eu fiquei muito triste, porque eu gostava, eu tinha aquela paixão pelaquele rapaz. E eu achava até que aquele rapaz ia ser o meu marido, ia ser o homem da minha vida, e isso não acontecia, foi só frustração. Com 19 anos, eu fui trabalhar na casa de uma senhora, um casal, e eu vi uma diferença na vida deles. Eles eram muito abençoados, muito unidos, e aquilo que eu não acreditava existia na vida deles. Eles me chamavam para ir para a igreja. E eu sempre dizia, não, eu não quero, eu sou jovem, eu não quero ser crente porque eu tenho que curtir. Só que, na verdade, a vida que estava curtindo de mim, porque era só sofrimento. E de tanto eles insistirem, eu aceitei o convite. Fui até a igreja. Quando eu cheguei na Igreja Universal, o pastor falou daquela pessoa que vive de aparência, daquela pessoa que no mundo todos acham que ela é feliz, que ela é perfeita, mas que dentro da casa dela, dentro do quarto dela, só ela e Deus sabia como é que ela vivia. Aquilo caiu como um encaixe para mim, como uma luva, porque eu estava naquela situação. Mas isso não foi o bastante. Ele falou que tinha uma forma de transformar essa situação. Foi onde eu acreditei e aceitei aquele desafio. Ele falou que eu deveria entregar minha vida para o Senhor Jesus. Foi isso que eu fiz. Dentro da Igreja Universal, eu conheci o projeto Raab. Esse projeto fala de mulheres que sofreram, de alguma forma, um abuso sexual ou físico, mental. E isso me chamou a atenção, porque eu tinha passado por tudo aquilo, mas eu não tinha me limpado por completo. Eu tinha que desabafar. Participando das reuniões do Raab, cada reunião eu conhecia uma forma de me valorizar, de ser melhor, de mostrar para as pessoas que estão ao meu redor que eu posso ser melhor ainda. E mostrar a Deus através de mim. No Raab, eu me identifiquei, porque no momento que eu precisava, não tinha esse projeto. E hoje, né, com esse projeto, muitas mulheres podem ser alcançadas, têm a oportunidade de serem atendidas, de ter uma transformação de vida. E eu gosto muito do projeto Raab porque isso me influencia a ajudar outras mulheres, a compartilhar o que eu passei como uma forma de incentivar elas também a procurar sair da situação que se encontram. O projeto Raab, ele é um projeto não só para as pessoas da igreja, mas para todas aquelas mulheres, aquelas que estão sofrendo, aquelas que sabem de outra pessoa que estão sofrendo, que pode ajudar outra pessoa, uma filha, uma irmã. O projeto Raab veio para mudar a vida de todas as mulheres que necessitam de ajuda. Hoje eu sou completa, eu sou feliz graças ao projeto Raab.